Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. 3 temas que nós tivemos, 3 aulas, 3 pregações que nós tivemos com a série Frutos do Espírito. E hoje nós finalizaremos. E hoje eu vou falar um pouco sobre a mansidão e o domínio próprio. Amém? Então eu quero que você fique bem atento. Eu vou falar um pouco sobre a mansidão. Mansidão, pelo dicionário, o mini dicionário Aurélio, quer dizer brandura de gênio, docilidade. Mansidão, ela está ligada à ação externa. Eu estava estudando, fui procurar saber, porque muitas vezes nós trazemos aqui a definição em si do que é a palavra. Por quê? Porque muitas vezes nós fazemos a leitura bíblica, nós passamos por aquela palavra, mas nós não buscamos conhecer o que aquela palavra é, e ela passa desapercebida muitas vezes ao nosso entendimento, não é isso? E quando você estiver lendo a Bíblia, que tiver alguma palavra que você não saiba, vá no dicionário e procure saber, porque muitas vezes Deus vai trazer clareza sobre algo que Ele quer falar a você por meio daquela palavra, que muitas vezes a gente deixa passar desapercebida, né? Então, por isso que nós, quando trazemos alguma coisa para vocês, nós procuramos trazer o significado real na língua portuguesa, do que ela significa. Então, mansidão significa isso. Significa brandura de gênio e docilidade. Então, eu fui estudar sobre a mansidão e o domínio próprio. E quando eu comecei a estudar, eu disse, gente, são quase a mesma coisa. Oxi, e eu fiquei assim, só que aí eu fui me aprofundando, buscando mais, e eu tive o entendimento de que a mansidão, ela fala muito mais do exterior, tipo de nós para com o outro. É quando nós precisamos mostrar esse fruto para as pessoas, quando nos é pedido. E mansidão está ligada à nossa ação externa, nossa ação para com o outro. Aí vamos abrir aqui no livro de Gálatas, no capítulo 6, o versículo 1. Só você passar aí à frente. Diz assim: Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Né? Lembrando da aula da pregação sobre obras da carne, onde eu falei sobre aquele versículo lá de 1 Coríntios 10, 12, que diz assim: aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Então, falando sobre mansidão, ele estava instruindo aqui que quando alguém caísse em pecado, nós, os que estamos entendendo, e vamos instruí-lo, temos que exercer essa ação externa, indo instruí-lo com mansidão. Está dando para entender? Pronto. Então, é como se fosse uma suavidade, uma docilidade para com o outro. É alguém que demonstra paciência ao receber injúrias, em agir sem agir com vingança própria. É ter temperamento equilibrado. É interessante que nós vamos demonstrar os nossos frutos de acordo com quando eles nos são pedidos. Por exemplo, nós não podemos só dizer fulana é mansa. Tipo, eu não sou nem um pouquinho mansa. Porque, tipo assim, nós carregamos estereotipos que eles ficam impregnados em nós de acordo da cultura onde nós viemos, não é assim? Da nossa família. Lá em casa nós somos
7 filhos, meu pai e minha mãe. Então, nós somos 9, né? Nós, quando morávamos todos juntos, nós éramos 9 pessoas. E todo mundo era acostumado a falar gritando, a falar ligeiro do juízo, né, irmã? E nós sabemos que nós carregamos essas características e elas ficam impregnadas em nós. E é verdade, é ou não é? É, então, do jeito que eu chego lá em casa, quando chega, está todo mundo reunido, ninguém vai olhar e dizer, ô povo manso, porque não são mesmo, são tudo agitado, tudo alvoroçado, que nem diz o nordestino, né? E nós somos assim, mas exercer a mansidão não está ligado a uma pessoa ser calma ou não. É quando, no meio de uma situação, nos é pedido para que demonstremos o fruto da mansidão. Então, é como se, lembrando agora, eu quero que você preste muita atenção nisso. Eu não sei se você chama isso de chave, eu não sei se você chama isso de revelação. Eu chamo de revelação na palavra de Deus. Quando Jesus estava instruindo o fariseu Nicodemos, ele disse lá no capítulo 3 de João, o versículo 5. Vamos abrir lá? João 3. Lembre disso, guarde isso no seu coração, porque isso é uma revelação, isso é uma chave. Aleluias. João 3, Jesus instruindo Nicodemos, que foi procurá-lo, né, à noite, e consequentemente com medo de os fariseus verem. Ele foi ter uma conversa com Jesus, e Jesus lá instruindo ele, Jesus foi e disse assim, olhe, ele estava instruindo ele acerca do reino de Deus. E nós estamos aqui porque um dia nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. E nós somos aqueles que estamos andando e levando o seu reino aqui na terra. E Jesus instruindo Nicodemos, ele disse assim, versículo 3, versículo 5. Respondeu Jesus, digo a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. E a água é a palavra. João 1 vai falar no versículo 1 que Jesus era o verbo, a palavra. Então, Jesus é a palavra. E ele disse, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. E lembrando de frutos, nós lembramos também de árvore. E quando nós lembramos de árvore, eu lembro logo do Salmo 1, que diz assim, que nós vamos ser como árvores plantadas junto a ribeiros de águas, e dá o seu fruto na estação própria. Então, isso quer dizer que exercer a mansidão, você vai precisar usar da água e usar do Espírito na estação própria. Preste atenção que para que nós possamos frutificar não somente a mansidão, nem somente o domínio próprio, como também os outros frutos que nós aqui falamos, nós vamos precisar dessa revelação para que nós possamos andar e levar o reino de Deus para as outras pessoas. É como se sem a água ou sem o Espírito não dá, tem que ser os dois andando juntos. Eu preciso, para que eu frutifique, eu vou precisar da palavra e do Espírito. Lá em Salmo 1 ainda diz, falando sobre esse trecho, que aqueles que meditam na lei do Senhor, de dia e de noite, palavra. Então nós vamos precisar, para frutificar, nós vamos precisar da água e do Espírito. A água, ela tem o poder de quê? Nos purificar, de nos limpar. E o Espírito Santo, João 14, 26, diz que o Espírito Santo veio para quê? Nos ensinar, nos fazer lembrar de todas as coisas. Então, preste atenção, isso é uma revelação de Deus.
para que eu e você possamos frutificar no reino de Deus, nós precisamos desse segredo, andar os dois juntos, a água e o Espírito, porque a água, a palavra, é aquilo que vai me purificar, é aquilo que vai me limpar, e o Espírito, ele vai me auxiliar, ele vai me fazer lembrar de tudo aquilo. E como eu estava falando, exercer a mansidão é quando nos é pedido na estação própria. Então, você pode olhar aqui, como para mim olhei, né? Até brinquei com os meninos lá no pós-culto, que Jesus estava me pegando, porque eu ia falar sobre mansidão e domínio próprio. E eu já até brinquei, eu não sou mansa, eu sou meio espalhafatosa, que nem diz, né? Mas eu entendi, aprendi na palavra, que apresentar mansidão é quando eu deixo a palavra entrar por meio da lembrança do Espírito Santo, e assim eu apresento um fruto naquele tempo. Então, se você está aqui essa tarde, se você está me assistindo e você diz: eu vi você fazendo aí essa seleção de todos esses frutos e eu não consigo perdoar, e eu não consigo amar, porque perdão tem a ver com amor. Você só perdoa quando você ama a Deus, e você sabe que para você continuar sendo amada por Deus, você precisa perdoar. Então, você vai ter inteligência, você vai precisar exercer a palavra, mas para isso você precisa, o que é que eu falei, que tem lá em Salmos, nós vamos abrir daqui a pouco, Salmo 1, e tem também lá em Jeremias 17. Nós vamos precisar estar plantados como árvores junto à fonte das águas. Não pense que você vai conseguir sozinho não frutificar. Eu não vou. Eu estava lendo algo e eu comecei a meditar. Quanto mais nós mergulhamos para conhecer Deus, mas nós descobrimos quão falho, errados e pecadores nós somos. Quanto mais nós descemos, nós sabemos a grandeza da sua graça derramada sobre nós. Então, é meditando na palavra, com a lembrança do Espírito, que nós vamos conseguir frutificar. E, como eu falei, né? Eu tenho muito esse negócio de ser bem. E quando eu me converti, para você ter noção como eu sou bem assim. Um dia eu cheguei para o pastor Nildinho e eu disse: pastor, Deus me disse que eu preciso falar algo para as pessoas dele. E se eu não falar, ele vai me matar. E o pastor arregalou os olhos assim para mim e disse: minha filha, é como uma tira de pólvora. Quando você acende, ele sai queimando. Então, só abre a boca e o Espírito Santo vai lhe encher. E eu, como eu falei, falando sobre as obras da carne na outra vez, eu sempre tinha pessoas que eu e meu esposo, a gente ia para lugares, a gente ia para bebedeiras, a gente ia para coisas. E quando eu me converti, eu entendi que eu não poderia participar. E além de não poder, eu também precisaria falar do Jesus que me salvou para aquelas pessoas. E aconteceu, isso vai entrar em algo sobre mansidão. E aconteceu que eu comecei a falar de Jesus para uma pessoa muito conhecida minha. E eu comecei a falar para ela do que eu vivi. Então, quando eu vivi, eu tenho autoridade para falar. Então, eu vivi a separação das coisas do mundo, e com o tempo Deus fez com que o meu marido se convertesse. Então, eu tinha algo para falar para aquela pessoa que estava vivendo aquela mesma situação que a minha. E o que aconteceu é que o inimigo, ele não fica feliz de forma alguma quando alguém está sendo instruído acerca do reino, porque ele não quer, né, que as pessoas vão para o céu, ele quer que as pessoas vão para lá, para onde ele vai, porque ele já está derrotado. E aconteceu que eu fiquei sabendo que aquela pessoa que eu ficava instruindo, mulher, não vá para as bebedeiras com você não, com ele não. Mulher, fica orando a Deus, fique ali na presença de Deus, Deus vai lhe dar escape para que você não vá. E depois Deus fez de alguma forma eu ficar sabendo, porque Deus queria que eu aprendesse a frutificar, né? Mansidão. E não existe maneira melhor de você aprender do que na prática. Existe teoria, é bom demais. É na hora da prática que eu e você vamos apresentar verdadeiramente os frutos.
E eu fiquei sabendo que aquela pessoa não entendeu, ou talvez o inimigo tenha cegado o entendimento daquela pessoa, naquela época. E a pessoa chegou no lugar e disse, não, é porque fulana está dizendo, me colocando contra meu marido. Irmãs, e naquela hora que eu soube aquilo, eu estava amando a vida daquela pessoa. Eu estava instruindo ela naquilo que eu tinha tido êxito, né? E quando eu fiquei sabendo, me deu uma vontade tão grande de eu pegar o telefone e eu ligar para ela e eu dizer, olha, você não está entendendo nada. E aí o Espírito Santo, por meio da palavra que eu tinha meditado e que tinha entrado no meu coração, por meio do Espírito me fez me lembrar do versículo que dizia assim, a ira do homem não opera a justiça de Deus. Se calem. E mansidão é isso. É quando você se deixa ser domado pelo Espírito que lhe governa, pelo Espírito Santo. Então, mansidão não é aquela pessoa que é mansinha, porque a pessoa mansinha pode se irar ou não. Pode. E o povo tem um ditado popular que diz que quando os mansinhos se iram, aí o negócio não dá muito certo não, né? Pois é. Então é isso. Mansidão é quando eu me deixo ser domado pelo Espírito que me governa. E essa ação da mansidão é como você vai externar para o outro. E naquele momento eu me calei e ouvi tantas coisas. Deus mandou me calar com aquela pessoa por um tempo, passou-se muito tempo, muitas coisas. E hoje ela está aqui para a glória de Deus. Porque não é a minha justiça, não é o que eu digo, é ouvir a voz do Espírito e deixar Ele trabalhar. E eu amo aquela vida, mas naquele momento eu quis agir por mim mesmo. Mas o Senhor disse, sepa, apresente aqui o fruto que eu estou lhe pedindo. Está sendo agora na estação própria, é essa a estação que você está precisando frutificar a mansidão, né? Então, vamos abrir em 1 Pedro 3, falando em não agir com vingança, em ter um espírito equilibrado, por meio do Espírito que nos governa. 1 Pedro 3, aleluia, glória a Deus. Lembre sempre disso, como Jesus ensinou a Nicodemos. Se não for por meio da água e do Espírito, não tem como entrar no reino de Deus. Tem que ser por meio da palavra e do Espírito. Os dois andando juntos vão nos fazer frutificar. Porque como nós lemos lá em Gálatas 5, ele disse assim, se estás no Espírito, andemos também no Espírito. Então quer dizer que para nós andarmos no Espírito, nós precisamos matar o quê? A nossa carne. É fácil? Não é, mas é decisão. Precisamos ter decisão se queremos verdadeiramente andar no Espírito. Queridos, ser tentado, todos são. Todos são. Ninguém não diz, eu nunca fui tentado. Não, é mentira. Porque tentação vem de várias formas. De várias formas. Mas vamos continuar aqui. 1 Pedro 3, versículo 15, diz assim. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com que? Mansidão e respeito. Conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. Então, aqui ele estava dizendo assim, né? Que nós precisamos responder com mansidão. Para quê? Para que vejam que quem nos governa é o Espírito Santo de Deus. Para vocês terem noção como... Eu sempre fui essa pessoa muito assim. Vocês entendem o que é que eu estou dizendo assim? Uma vez, eu fui para uma entrevista de emprego aqui na cidade. E o rapaz, ele era de fora, de uma cidade circunvizinha. E ele ia colocar uma loja na cidade.
E foram 3 pessoas para essa entrevista de emprego. E ele foi fazendo as perguntas, eu já tinha filha, já tinha Julinha. Gente, eu sempre fui de me virar. Desde os meus 13 anos de idade que eu sempre fui de me virar. E eu fui para uma entrevista de emprego e ele fez uma pergunta. Aí perguntou quem tinha filho. E eu disse que não, que eu. E o ter filho era uma das características que ele não iria escolher. E quando ele disse assim, quem tem filho? Aí eu disse, eu. Por quê? Quem tem filho não tem vez, não é? Desse jeito. Aí sei que no fim, ele veio me escolher. E depois ele veio me falar que por eu ter esse jeito meio... Foi o que fez ele apostar em mim. Que ele achava que eu tinha alguma coisa ali que iria acrescentar para trabalhar para ele, né? Então, quando eu cheguei em Cristo, ele foi me moldando. Então, eram por meio e são por meio das situações que Deus ele vai nos moldando. Que ele vai pedindo para que a gente apresente o fruto na estação própria. Então, é por causa dessas coisas. Mansidão também é o completo oposto de raiva. É alguém que mostra submissão ao comando do Espírito em suas ações. Vamos abrir em 2 Timóteo 2. Aleluia, glória a Deus. Jesus, ele sempre vai usar na prática a forma de nos moldar, sempre. Por isso não reclame não, viu? A Bíblia falou esses dias na leitura bíblica que não reclame por passar por diversas provações, né? Porque a provação ela vai frutificar. Nós vamos, depois de sermos aprovados, porque esse é o intuito do Senhor com a prova, e não se engane não, porque enquanto nós não apresentar o que Deus quer, nós vamos andar assim, ó, em ciclos, rodando até nós aprender, porque papai é assim. E o desejo do Senhor é fazer o que com nós? Que nós vamos crescendo como varões aperfeiçoados até o dia de Cristo. Então, é a pregação que o pastor pregou esses dias sobre maturidade. Nós vamos andando no reino de Deus e nós vamos aprendendo cada dia uma coisa. Tem horas que eu entendo que o que eu aprendi hoje, eu não tinha maturidade para aprender há 10 anos atrás. Quando eu me converti, há quase 10 anos atrás, que vai fazer, na verdade. Então, eu não tinha. Então, entenda que Deus ele tem um tempo certo para cada coisa. Não é verdade? 2 Timóteo, vocês já abriram? Chega, eu já estou em Apocalipse, glória a Deus. 2 Timóteo 2, versículo 24, diz assim: ao servo do Senhor não convém brigar, que eu ia fazer, ia pegar o telefone e eu ia brigar mesmo, e eu ia dizer, você não está entendendo o que é que eu estou dizendo, não. Mas aí, olha o que é que diz aqui: ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente. Deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade. Foi o que aconteceu naquela situação, né? Sem querer, mas obedecendo ao comando do Espírito Santo, eu não agi conforme eu queria, mas conforme o comando daquele que governa a minha vida. E ali aquela pessoa chegou ao arrependimento, chegou ao consentimento do que verdadeiramente Cristo queria para ela, para a vida dela, para a glória de Deus. Então é dessa forma que nós vamos conseguir frutificar. Tá certo? Então, você não se entristeça, vocês que são jovens, adolescentes, muitas vezes não conseguem ter controle, muitas vezes, sobre várias coisas. Chegará o tempo, é na estação própria. O segredo está em permanecer aonde? Junto ao ribeiro de águas. Esse é o segredo para que a gente frutifique. Porque eu até vi hoje uma publicação do Jesus Cop, e ele falava assim, que quando nós entendemos verdadeiramente o quão existe de verdade a tentação,
né? O perigo de cair, nós estamos sujeitos às mesmas paixões e concupiscências. Então, quando existe esse perigo, aí é que nós entendemos que a graça do Senhor sobre nós. É quando nós compreendemos o quão grande amor é. Um dia eu estava assistindo um filme lá em casa e o cara, ele era surfista. E ele tinha sofrido uma picada de um animal no mar que era tipo letal. Quando ele era picado por aquele animal, ele já ia lá e já era morte na certa. E encontraram ele no mar, levaram ele rapidamente para o hospital. E no meio desse trecho, a mãe dele era cristã, serva de Deus. E no meio desse trecho, a mãe dele lá orando sobre do acidente entre o lugar e o hospital. No filme passava isso, não sei se dava tempo, mas no filme passava, né? Enquanto ele estava lá no local do acidente, até o hospital. A mãe estava orando e ele no meio daquele envolvimento, já quase lá no outro mundo, né? E ele começava a pedir, ele começou a clamar pelo nome de Jesus. E quando ele começou a clamar pelo nome de Jesus, mostrava que... E isso depois foi um testemunho, porque foi baseado em fatos reais, fala depois. E ele disse que ele chegou num lugar e era como se ele fosse se levantar e de repente vinha uma voz. E ele dizia, eu sou injusto, eu sou pecador, eu faço isso, eu faço aquilo. E Jesus dizia, mas eu te amo, mas eu te quero, faça a minha obra, faça aquilo que eu lhe pedi. E depois ele vai testemunhar que quanto mais ele declarava que ele era pecador, mas a graça de Deus vinha sobre ele. E é isso, muitas vezes nós, quanto mais descemos, quanto mais reconhecemos pecadores que nós somos, mais a graça de Deus é depositada sobre nós. Então não pense que você não vai cair. Misericórdia, Senhor, daquele que pensa que não cai. É por causa da palavra e do Espírito e plantados junto a ribeiros de águas que nós iremos conseguir frutificar. Amém? E agora falando sobre domínio próprio. Jesus, em Mateus 11, 29, ele disse, vinde a mim. 28 e 29, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O que é que ele diz no versículo 29? E aprendei de mim, que sou manso e humilde. É tudo a ver com ele, viu? Tem tudo a ver com ele. Não é nada sobre nós. Não existe ninguém super crente, como a gente ouve falar tantas vezes. É tudo por causa da graça do Senhor Jesus derramada sobre nós. E a decisão, porque ser tentado nós vamos. Mas a decisão de querer ir para o Espírito, matar a sua carne é nossa. Porque nós temos ou não temos desculpa diante de Deus? Temos não. Jesus deixou a oração, Jesus deixou o jejum, Jesus deixou o louvor, Jesus deixou o templo para a gente vir. Essas são as nossas armas. 2 Coríntios 10, 4 diz, e as armas da nossa milícia são espirituais e poderosas em Deus para destruir fortalezas. Fortaleza é algo grande, minha gente. Era coisas que eram levantadas no passado, que eram praticamente intransponíveis. Mas a Bíblia diz que essas armas, elas são poderosas em Deus para destruir. E não tenha vergonha de pedir ajuda, não. Quando você estiver fraco, declare mesmo. Esses dias, de quinta para sexta-feira, eu comecei a sentir algo que eu precisava entrar em... Sabe quando você precisa mais mergulhar? Sabe quando você tem costume, quem tem costume de jejuar? Tipo, jejua todos os dias, 3 vezes por semana. Só que começa aquele tempo que, na hora de você jejuar, começa a chegar gente na sua casa. É ou não é? Começa a aparecer coisa. Fulana, venha tomar uma sopa. Você está jejum de janta. Fulana, mulher, e o café hoje vai sair. E eu já estava percebendo há alguns dias dessa forma. Só que quando foi quinta-feira da semana passada, eu liguei para uma amiga minha. E Deus me deu uma estratégia. Eu disse, irmã, vamos jejuar comigo.
Nós faz assim, ó, quando for a hora, você diz, ei, vamos, aí eu digo, vamos. Porque aí eu vou ter mais coragem, eu vou ter mais firmeza. Se tiver gente lá em casa, eu vou dizer, ei, licença que eu vou ali. Não é feio não, irmão. Feio é escutar a voz de Deus e não fazer. Aí eu sei que eu fui, eu disse, irmã, vamos. Ela disse, vamos, irmã, eu estou na mesma situação, mulher. Eu quero também, mas aí acontece que chega uma pessoa lá em casa. Eu disse, pois vamos, na quinta para sexta. Quando foi na sexta-feira, diante de Deus, e eu comecei a sentir aquele desejo de me aprofundar, de ir, sabe para onde? Mergulhar na fonte, que é onde tem, que não é nós não. Quando foi da quinta para sexta, meu marido adoeceu do nada. E eu acordei com um sonho não muito bom, mas a palavra de Deus, meditar nela de dia e de noite, por meio do Espírito Santo que nos faz lembrar, vinha assim ao meu ouvido, era a leitura bíblica daquele dia. Mas o meu justo, pela sua fé, viverá. E vinha, não tenha medo, tenha fé. E eu disse, tá certo. E Davi passou sexta, sábado, domingo, doente. Nós íamos no hospital, chegava no hospital e dizia, não, isso aí pode ser vesícula. Não, isso aí pode ser não sei o quê. Não, isso aí pode ser não sei o quê. Mas Deus me conhecendo na minha fraqueza, Ele sabe que se eu não tivesse ido buscar, eu estava tremelica das pernas desse jeito. Mas existia uma segurança e uma fé dentro de mim, porque eu tinha ido buscar na fonte das águas vivas. Eu tinha ido mergulhar, eu tinha pedido ajuda, porque eu não estava conseguindo sozinha, não. E ali eu fui e Deus sabia do que eu ia passar. Todas as vezes que você sentir o Espírito Santo lhe chamando, seja para orar, seja para jejuar, obedeça, porque algo vai vir. Sempre é assim. E eu fui com ele. Domingo ele teve internado, tomou umas injeções. Segunda-feira nós fomos bater um exame. O que diziam que era, não foi nada. Não foi nada do que diziam que era. Deu só umas gases lá, um negócio. Ainda fui mostrar ao médico de noite. Na segunda, o médico olhou e disse, eu vou passar os exames, que você está pedindo de rotina, mas não vai dar nada não, viu? O médico dizia desse jeito, e eu creio. E eu creio, mas vamos aligerar aqui. Então é isso. Não tenha vergonha não. Mergulhe na fonte das águas. Vamos para domínio próprio. Bem rapidinho, vai dar tempo, vai dar certo. Domínio próprio. Do grego enkrateia, que significa força. Determina temperança, moderação, autocontrole sobre nossos desejos e paixões. Significa literalmente ter firme controle sobre si mesmo. Lembra que eu falei que mansidão e domínio próprio parecia? Mas a mansidão é algo que você vai externar. Já o domínio próprio é algo que você vai ter sobre si. Aí tá aí. Tá aí a dificuldade, né? Porque às vezes, na frente dos outros, você pode mostrar. Mas quando é de dentro para fora, eu vou dizer um negócio. O negócio é mais difícil. As lutas interiores são muito maiores do que as exteriores. Porque tudo vai depender da forma como você crê. E se você crê, balela, já venceu. E se você não crê, está vendido. Eu estava até dizendo esses dias, uma palavrinha tão pequena, fé. Mas se você perder, perdeu tudo. Se a gente perder a fé, a gente perde tudo. Tenha cuidado com as coisas que chegam ao seu ouvido, fazendo você roubar a sua fé, viu? Você tem coisas grandiosas, e não é só aqui nessa terra não, a maior delas é lá na glória. Porque nós não temos cidade permanente, nós buscamos aqui a de vir, amém? Então, vamos lá. É quando temos a capacidade de subjugar instintos e explosões de nossa natureza carnal. Fala de autocontrole. E eu vou dizer algo para você. Deus, quando vai fazer algo, quando algo vai acontecer na vida de alguém, Deus, ele avisa antes, tanto para bem quanto para mal. É mentira? É verdade. Quer que eu fale? Jó. O que foi que aconteceu com Jó? Deus, Satanás foi lá, pediu, Deus disse, vá, mas não faça isso, isso, isso. Quando Deus foi avisar que Jesus viria, ele avisou com antecedência, não foi assim? Deus, ele avisa, Deus, ele nos avisa.
Preste atenção. Agora, quando você não está mergulhado no Espírito, como eu poderia não ter obedecido a Deus e ter fraquejado na fé em meio àquela situação, quando nós não estamos, parece que os nossos ouvidos estão tapados e nós não ouvimos. Mas se nós estivermos no Espírito, como diz lá em Gálatas 5, nós vamos ter o entendimento verdadeiro daquilo, não é verdade? Andemos também no Espírito, então é decisão. Deus, ele sempre vai lhe avisar. Eu digo isso porque eu já vi várias histórias, pessoas me deram vários testemunhos, eu já vivi tantas coisas. Deus me avisou antes, ó, se você não for me buscar, ficar ali, plantada junto à ribeira de água, sua fé vai fraquejar nessa situação. Deus, ele nos avisa antes, é sempre assim. E embora o domínio seja próprio, o fruto é do Espírito. Então, é como eu já falei, o segredo está... Vamos abrir lá, Salmo 1, bem rapidinho, porque eu quero que você se lembre dessas coisas. É a água e o Espírito, é a palavra e o Espírito Santo, estando arraigados na palavra, meditando nela de dia e de noite, que nós daremos o fruto na estação própria. Glória a Deus. Salmo 1. Aleluia, glória a Deus. Salmo 1, versículo 3. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que faz, ele prospera. Agora vamos lá em Jeremias, capítulo 17. Aleluias, glória a Deus. Jeremias 17 diz assim. Versículo 7. Mas bendito é o homem cuja confiança está em quem? Em si próprio? Está no Senhor. Cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para onde? O ribeiro. Não é eu e você não, é o ribeiro. Agora quem decide ir para o ribeiro é eu e você. A decisão é nossa. E tem uma coisa, se você for para o ribeiro, você vai resistir. Mas se você não for, infelizmente, a sua possibilidade de cair é tamanha. É verdade. Porque é pelo Espírito. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar frutos. Não deixará de dar frutos quando estamos junto aos ribeiros, com as nossas raízes aprofundadas, tirando as coisas que precisam para nós subsistirmos. É assim com a planta. Então, quer dar bom fruto? Quer frutificar no Senhor? Quer vencer as obras da carne? Está aqui um segredo. É mergulhar no ribeiro por auxílio da palavra e do Espírito. É dessa forma que nós iremos vencer. E eu quero só o último trecho, e nós já vamos voltar lá para Gálatas. 2 Pedro, aleluia, glória a Deus. 2 Pedro, capítulo 3. Glória a Deus. Queridos, porque nós temos, como eu estava falando naquela hora, várias formas de sermos tentados. Como a pastora pregou sobre a língua, nós temos sobre as nossas paixões carnais, nós temos sobre comida, não é assim? Nós temos sobre compulsão, pessoas que não conseguem dominar o seu eu, são compulsivas por compras. Eu era assim, mas não vou entrar nesse testemunho não, tem que dar tempo, viu? Mas bem rapidinho. Dá tempo, né, Gigi? Bem rapidinho. Eu era compulsiva por comprar sapato. Agora, de uma forma tão forte, que quando eu ia comprar a Barbie para a Julinha, quando ela era pequena, viu, manhã? Quando ela era pequena, eu ficava apaixonada pelos sapatos das Barbie. Era um negócio que eu tinha amor por sapato. Todas as vezes que eu ia comprar calcinha para vender, eu tinha que passar na loja que vendia sapato, não sei quantas vezes no cartão para comprar. Então, me converti.
O Senhor foi pedir o quê? Ei, apresente domínio próprio. E aí, cada vez que eu ia lá, doía, viu? Passar por aquela loja e o Espírito Santo doendo no coração. Vai obedecer ou vai cair? Vai fazer ou vai comprar? Ei, foram mais de 2 anos diante de Deus sem comprar um par de sapato. Mas sabe como na tentação de Jesus, lá em Mateus 4, depois que passou a tentação, veio os anjos e os serviram. Quando foi um dia depois desse tempo, uma irmã aqui da igreja olhou para o meu pé e disse: ei, você calça quanto? Eu digo 34. Aí ela disse: pois vão lá em casa que tem uns patos de sapato. Irmão, foi 10 de uma vez. Para a glória de Deus, porque é dessa forma. É obedecer o Espírito, ao comando do Espírito por meio da palavra. Então vamos ler aqui 2 Pedro 1, 3. Bendito seja o Deus... Eita, eu estou em 1 Pedro, perdão. Seu divino poder, diz assim: a certeza de vossa vocação e eleição. Nós somos aquele que somos chamados para andar no reino de quem? De Deus, não é no nosso, é no reino de Deus. Seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade. Por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, a piedade, a piedade. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Estejam alertas e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa tragar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por um pouco de tempo, os restaurará e os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. Gálatas 5. Glória a Deus. É por meio da palavra, é por meio do Espírito, permanecendo firme, dando o seu fruto na estação própria. Mas os frutos do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade e fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Glória a Deus.